Bom dia a todos. Agradeço, Michael, pela condução dos trabalhos, pelo convite. Estendo o meu agradecimento à professora Irene Nohara, ao professor Flávio Leão Bastos, que ambos têm uma grandeza dos grandes sábios, que é a humildade. De fato, são dois professores muito queridos, e aí tem a adesão da turma, e para a gente é uma satisfação muito grande tê-los como amigos. Então, acho que isso é que é mais importante de tudo, é o que levamos dessa vida. Então, agradecer ao convite. Agradecer também ao Rafael, que está aqui organizando também o evento, principalmente a administração do evento. Muito obrigado, viu, Rafael? E prazer em conhecê-lo. Todo mundo quer um Rafael para chamar de... Pois é. Fiquei... Fantástico, né? Ao Leonardo, parabéns pela exposição, muito boa, esse viés prático que a gente precisa, de fato, dentro da academia, conhecer quais são os problemas e possíveis soluções, que vem apontando, principalmente, empresas de auditoria, dentro desse top 5 aí que está a Price. E ao palestrante e amigo Fábio Bechara, um agradecimento especial. Esse aqui, eu acho que Deus zelou pelas minhas amizades de forma muito carinhosa, me concedendo esse amigo aqui, que praticamente é um irmão não sanguíneo, mas aqueles irmãos que a gente ganha no decorrer da vida, que fica mais próximos e achegados do que, de fato, os irmãos sanguíneos. É uma felicidade conduzir o grupo junto com ele, é o líder, eu sou co-líder do grupo, com o professor Fábio Bechara, de Direito Penal Econômico e Justiça Penal Internacional, e outros trabalhos aqui também no programa de pós-graduação e graduação. O nosso tema é um tema que eu diria está em evidência. A dificuldade é muito grande, pelo horário quase do almoço, pela excelência das apresentações que me antecederam. De fato, eu vou tentar ocupá-los o mínimo possível do horário para que todos saiam satisfeitos com essa manhã. Não fiquem com aquela pecha de que o evento foi ruim justamente pela minha fala. O evento foi maravilhoso e espero que vocês fiquem com essa impressão. O tema de responsabilidade penal dos dirigentes é um tema muito interessante. É muito interessante porque é um tema atual. É um tema da Lava Jato. É um tema cujo ministro, o ministro seria o Teori, o ministro da Lava Jato, mas o juiz que conduziu esses trabalhos teve grande evidência, inclusive, segunda-feira, agora, fez um debate e me surpreendeu positivamente pela erudição e tranquilidade que o próprio juiz Sérgio Moro teve no trabalho, muito lúcido, no meu modo de ver, na sua exposição. Logicamente, eu tenho algumas divergências jurídicas com relação à condução dos trabalhos, mas me surpreendeu muito, até por essa divergência que eu tenho, essa forma que o juiz Sérgio Moro ele se apresentou no debate do Roda Viva da última segunda-feira. Pois bem, então esse tema ele é atual sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista político, porque estamos num ano de eleições, e compete apenas a mim a fazer uma abordagem minimamente jurídica, porque é a minha formação. Então, acerca desse tema, o professor Klaus Tiedemann, ele, num trabalho, numa exposição, na verdade, foi uma palestra que ele deu em 1987, em Tóquio, que seria a sociedade comercial lá de Tóquio, uma entidade tipo a Federação do Comércio, em Tóquio. Ele disse assim, que chegou o tempo na Alemanha, fazendo essa exposição em 1987, onde os criminosos de colarinho branco seriam, a partir daí, responsabilizados. E que a Alemanha passou por um processo muito grande, tanto do ponto de vista de construção de um direito penal e de um direito processual penal, que possibilitasse a essa responsabilidade de dirigentes de empresas. Principalmente porque não se existiam técnicas para que se colecionasse provas. E a gente vê hoje na Operação Lava Jato que essas técnicas, não apenas de cooperação jurídica internacional, mas principalmente de cooperação jurídica internacional, de due diligence, de forensics, coisas que até então a gente não tinha no Brasil e que chegaram 30 anos depois da exposição do Tiedemann em Tóquio. O que
me também não causa espécie, porque nós estamos num ambiente da América, eu diria, latina, não é? que peca mesmo por uma qualidade técnica por ausência de recursos. A grande verdade é essa. Não é nem porque nós temos profissionais que não são bons, mas pela ausência de recursos. Então, feita essa análise da importância da prova para a responsabilidade penal do dirigente, que eu acredito que o professor Fábio Bechara deu uma aula sobre esse assunto para nós, resta nós compreendermos um pouco de como isso é feito pelo direito penal. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que julgamentos morais não são permitidos no direito penal. Inclusive, já o foram. Né? Já o foram. Se nós formos analisar o giro hegeliano que aconteceu no direito penal alemão eu diria 1857, porque há uma obra de um tratadista alemão chamado Albert Friedrich Bert, agora eu esqueci o sobrenome, mas a obra desse alemão, é Tratado de Direito Penal Alemão, ele trata da ação não como uma ação humana, ele trata da responsabilidade penal pela figura da moral, pelo dolus malus que existia desde o direito romano. Esse giro, para se enquadrar na conduta, o resultado de uma ação criminosa, dá-se, eu diria, ao Franz von Liszt, que é o pai da dogmática penal que nós temos hoje no mundo ocidental e que nós importamos também. Acho que quem já passou por direito penal, teoria do delito, deve se lembrar muito bem de Franz von Liszt, num livro que ele trata justamente sobre o conceito de crime a partir do conceito de conduta. E o conceito de conduta, ele é muito importante para nós. Ele, inclusive, ele está gravado no artigo 13 do Código Penal. E se para ter crime tem que ter lei, nós temos que nos reportar à lei para saber o que vai ser dado como uma conduta que tenha uma imputação jurídico-criminosa, que seja tida como crime. O artigo 13, ele diz que o resultado de que depende a existência do crime. Veja, para existir crime, tem que ter um resultado. Somente é imputável a quem lhe deu causa. Veja, não é quem agiu moralmente de forma equivocada, mas quem deu causa a um resultado. E aí o legislador vem explicar o que é causa. E ele diz que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Pois bem, qualquer dirigente ou qualquer pessoa, para responder pela prática do crime, ele tem que ter dado causa. Esse é o primeiro passo imprescindível para que nós compreendamos a responsabilidade criminal de agentes criminosos. Então, perceba, não é porque uma pessoa deixou de agir que vai... Ou melhor, não é uma pessoa que agiu de forma moral ou deixou de agir de forma moral, enfim, não é? Com base na imoralidade, que vai fazer com que essa pessoa tenha para si um resultado criminoso, a imputação de um resultado criminoso. Mas sim aquelas pessoas que deram causa. E aí o legislador vem dizer que essas pessoas são aquelas que praticaram ações que são condutas comissivas e omissões condutas negativas. Aqui é muito importante nós observarmos o mundo que a gente vive. Perceba que nós agimos muito mais do que nos omitimos. Não é verdade? Tanto que estamos aqui. Para chegar aqui, alguém andou, e andar é uma ação. Não andar é uma omissão. E é muito interessante nós compreendermos o que significa isso, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista jurídico, porque nós temos falsas apreensões da realidade. A primeira falsa apreensão da realidade é essa observância de que o direito penal tem que conduzir a uma forma de moralidade humana. E eu vou dizer, por exemplo, uma conduta que eu acho extremamente imoral e indigna e não é crime. Qual conduta? Uma relação sexual entre o pai e uma filha maior de 18 anos. Isso é possível, sob o ponto de vista jurídico-penal. Perceba que o direito civil não permite que o pai case com a filha. O direito civil interfere. Que ele não case. Mas ele não interfere sob o ponto de vista de que não haja uma relação sexual entre um pai e uma filha maior. Porque, obviamente, se for menor, nós podemos estar diante de um estupro de vulnerável. Percebe? Que o direito penal não necessariamente trabalha sob o ponto de vista moral, mas às vezes sim também. E o que vai trazer a criminalidade, quer seja moral ou não, a lei.
Se essa conduta estiver no espectro do que nós chamamos de tipicidade, aí sim essa conduta pode ser tida como criminosa. Então perceba que a esfera de valoração jurídica está justamente na criação de um tipo penal. Se nós criarmos um tipo penal, nós podemos dizer que aquela conduta é um crime em potência, porque nós sabemos que crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável. Logo, eu precisarei analisar outros elementos dentro da teoria do delito para que essa conduta seja tida como criminosa. E aqui surge o segundo problema numa responsabilidade dos dirigentes, qual seja, é muito simples nós analisarmos as comissões, ou seja, as ações, que são essas que nós praticamos mais, mas é muito difícil nós observarmos as omissões. Porque, primeiro, o legislador não toma nem a omissão como regra da conduta criminosa. Tanto que nós temos poucos crimes no Código Penal omissivos. Nós temos muito mais crimes previstos no Código Penal e na legislação extravagante comissivos. Mas o legislador e a doutrina criou um tipo de omissão, que é esta omissão que é muito discutida no direito penal econômico, que não é a omissão própria, como, por exemplo, o crime de omissão de socorro, o crime de quando o médico deixa de notificar uma autoridade competente, uma doença que vai se alastrando, e isso ele precisa para controle de epidemia, não é? Não essas omissões que são previstas no Código Penal, mas a omissão tida como imprópria, que também está no artigo 13 e é também chamada de comissão por omissão. Ou seja, são condutas tidas como comissivas, mas que podem haver responsabilidade pela omissão. E essa responsabilidade está no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, que diz o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e poderia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? E aí vem 3 incisos, um dos quais o primeiro, a linha A e B, são 2 alíneas, dos quais as alíneas A e B são as mais importantes para nós. A primeira tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Perceba que nós temos lei de programas de integridade ou leis de compliance, decretos, aqui perceba, decreto não pode ser imputado nessa linha, porque não é permitida ao direito penal analogia em malam partem, ou seja, a lei tem que ser um ato editado pelo Congresso Nacional tão somente. Se for uma lei lato sensu, um decreto, uma portaria, uma medida provisória, ela não poderá ser imputada nesse dispositivo, mas poderá ser imputada no dispositivo subsequente, que diz que, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E aqui é muito interessante para nós. Primeiro porque quem tem que agir? Isso é muito difícil. E, para mim, aí está a cereja do bolo, né, dos compliance programs. Por quê? Porque ele, pelo menos, se agir conforme o que está disposto no programa de compliance, consegue distribuir responsabilidade entre os agentes. Ou seja, até que ponto uma pessoa deveria ou não agir. Isso é importantíssimo para a imputação. E olha que isso eu estou discutindo do ponto de vista mais baixo de uma responsabilidade penal dos dirigentes. Porque se nós percebemos, por exemplo, no Brasil, nós não temos muitas empresas com capital aberto. Pelo contrário, nós temos pouco. A Bolsa do Brasil, ela opera muito pouco em relação à Bolsa dos Estados Unidos. Muito pouco. Porque, em regra, as empresas brasileiras são empresas familiares. São limitadas, quando não SAs, não é? Aí consegue dar um passo além. Mas, quando ela abre capital, aí é o passo que se acompanha, pelo menos, por essa política dos países desenvolvidos, que é essa relação de capital aberto. E perceba que a Bolsa e o direito penal hoje estão extremamente relacionados. Eu vou falar só um caso para explicar como é importante uma resposta do direito penal para a economia. Caso da BRF. E um dia, na Operação Carne Fraca, né, uma das fases da Operação Carne Fraca, houve uma desvalorização de 5 bilhões. 5 bilhões! Isso é muito, pessoal, porque o juiz Sérgio Moro, ele disse que os escândalos que ele, nesse tempo de Operação Lava Jato, ou seja, desde 2014, chegou a 6 bilhões. Foi a fraude que ele identificou na Petrobras. Eu estou dizendo que em um dia,
uma empresa teve uma queda de ações de quase esses 6 bilhões que o juiz Sérgio Moro disse que era muito. Perceba que muito é um critério muito subjetivo com relação ao olhar do agente. É por isso que a física diz o seguinte, que um corpo está em movimento a depender da posição do referencial. Porque se você pega 2 ônibus caminhando, eles estão parados entre si, se estiverem na mesma velocidade e no mesmo sentido. Então, para o juiz Sérgio Moro, 6 bilhões é muito dinheiro. E é mesmo, muito dinheiro. Mas perceba que ele não é muito para o sistema financeiro, que a um só dia consegue ter uma desvalorização das ações em 5 bilhões de uma empresa. Uma. Fiquei assim pensando, porque existem outras empresas relacionadas na operação carne fraca. Então, percebam a dificuldade que nós temos, e principalmente essa questão da relação, não da moral, mas a relação econômica e a responsabilidade dos agentes judiciários para o critério de imputação. Aqui eu recomendo 2 livros importantes para vocês, se quiserem ler essas condutas omissivas de crimes empresariais, possam ter como referencial. O primeiro livro é o livro da professora Heloísa Estelita, que é fruto da sua tese de doutorado sobre responsabilidade dos dirigentes. Esse livro, publicado pela Marcial Pons recentemente, é um livro que é produto de uma pesquisa de 3 anos da professora Heloísa Estelita na Alemanha. Esse livro é um livro que chega a discutir responsabilidade dos dirigentes de acionistas, responsabilidade de dirigentes de conselho, responsabilidade, membros do conselho, responsabilidade de dirigentes ilimitada, responsabilidade de dirigentes ISA. Ela chega ao ponto de dizer assim, olha, não posso dizer que responsabilidade de dirigente de empresa vai ser sempre a mesma responsabilidade. Porque esse modelo de conduta que vai dizer o que é lícito e ilícito vai variar a depender do caso concreto, de como foi a constituição dessa empresa. E essa constituição é importantíssima para que eu valore positivamente ou negativamente uma ação. É muito interessante o crime de omissão, eu poderia falar aqui bastante, porque é uma coisa que eu venho estudando há algum tempo, mas ainda não cheguei a uma conclusão, mas estou lendo. Não é? Por quê? Porque se nós percebermos o que nós estamos discutindo, até que ponto uma pessoa deveria agir ou não agir de modo diverso. E essa forma de ação ou não de modo diverso é uma esfera de discussão da culpabilidade, não da tipicidade. E a omissão como esfera de conduta, ela está no ponto de vista da tipicidade. Então, nós estamos atribuindo a um elemento da teoria do delito uma característica diversa da que ele foi concebido. Ele foi concebido para adequar a conduta à norma, não para saber se o agente poderia ou não agir de modo diverso, que é uma característica exclusiva da culpabilidade. E aqui eu posso dizer uma infinidade de autores que estarão comigo, desde o Reinhard Frank, que cria o critério de reprovação, porque perceba, o que nós estamos a discutir aqui, dizer se uma conduta de uma pessoa ou a omissão dela é reprovável ou não. Então, Reinhard Frank, James Goldschmidt, Bertold Freudenthal, Hans Welzer, Reinhard Maurat, Klaus Roxin, que é um autor que vocês conhecem, esteve aqui no Mackenzie há uns 3 anos para receber um honoris causa. Klaus Roxin. O critério, então, é de imputação de uma conduta reprovável ou não reprovável. Mas eu queria finalizar a minha exposição breve. Veja, fui rápido, não é? Talvez o mais rápido de todas, porque talvez tenha pouco a falar também, não é? Eu me sinto muito à vontade de falar o que eu vou falar aqui para vocês, primeiro, por estar na Universidade Confessional. Segundo, por ser uma pessoa nordestina, ou seja, basicamente eu sou de fora. Então, eu estou aqui dentro e fui acolhido muito bem. Por certo, se eu fui acolhido muito bem, eu respeito muito bem a diferença. Respeito muito bem a diferença. Mas eu não posso negar a minha fé. Porque se eu nego a minha fé, eu me nego enquanto indivíduo. E o maior receio que eu tenho enquanto indivíduo é me olhar no espelho e não me reconhecer. Então, na Semana Santa, que eu professo a fé cristã reformada, na Semana Santa eu acho que é um período de reflexão para nós cristãos. Para os que não são cristãos, então, pensem do ponto de vista valorativo de amor ao indivíduo, para que eles te amem também. Eu penso, por exemplo, os judeus. Os judeus passaram por um período de perseguição muito grande em toda a história. Na história recente, a gente pode falar, não é, do Holocausto, não é? Então perceba que os judeus também, eles respeitam muito a diferença, porque eles querem que a sua diferença seja respeitada. Isso é basicamente um pressuposto, Habermas explica isso num livro chamado A Inclusão do Outro, onde é importante você, nesse pluralismo e multiculturalismo, respeitar o outro. Então, obviamente, respeitando a fé de todos, eu professarei a minha citando um livro
As Misérias do Processo Penal, de Francesco Carnelutti, que é um livro que eu recomendo, assim, a leitura, porque o Carnelutti é um sujeito interessante. Primeiro porque ele era processualista civil, e só aos 50 anos que ele se reconheceu como um processualista penal. E aí ele começou a escrever sobre direito penal, e escreveu muito mais sobre direito penal do que direito civil, né? Muito interessantíssimo, mas escreveu muito também sobre direito civil. E nesse livro, As Misérias do Processo Penal, olha, o negócio foi embora, perdi a página. Mas eu vou citar aqui o que ele fala sobre o capítulo do juiz. Ele diz que julgar é um ato muito difícil. E eu vou falar do juiz de direito e nós, ao julgarmos as pessoas. Porque quando você se julga, quando você julga alguém, você se coloca numa categoria acima da pessoa. Acima da pessoa. Porque você se nega como parte. Isso é verdade. Porque você não é parte dentro do processo. E se negar como parte, sendo ser humano, é muito difícil. Porque você é ser humano, logo você é parte no mundo. Então, se negar para a parte e se negar como parte para julgar o outro é muito difícil. E aí ele cita o Evangelho de João, quando os fariseus eles trazem uma pessoa que traiu, né, uma mulher que traiu o seu marido, e perguntam o seguinte para Jesus Cristo: conforme a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Como você julga? E ele não julgou. Ele escreveu, dizem que foram todos os pecados, né, das pessoas na areia. Ele escreveu e disse o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra. E Carnelutti, ele diz o seguinte, que todo mundo é imoral. Todo mundo é imoral. Todos são, palavras, né, do Carnelutti, indecentes, indignos. E para nós cristãos, digno apenas existe um. E é essa a mensagem que nós temos da paixão de Cristo. Digno só um. E eu acho interessante esses julgamentos sociais que as pessoas têm. Julgamentos que, veja, não interferem diretamente nas vidas delas, mas elas querem julgar. E aí Carnelutti diz o seguinte, que os fóruns, percebe, em São Paulo não tem, mas em Pernambuco tem. Os fóruns têm um crucifixo para que o juiz, ele diz, é bom, para que o juiz, ao julgar, se lembre da noção de sacrifício. Se lembre do que é o sacrifício. E esse sacrifício, que para nós cristãos é o sacrifício da cruz, eu acho que tornou a sociedade muito bipolar. Uma sociedade onde você tem dois polos e as pessoas querem litigar de toda forma. Percebam, o direito penal não tem nada a ver com a moral desde o século XIX. Essa é a luta do direito penal, tornar a violência estatal cada vez mais racional e justa. Porque perceba, Carnelutti novamente, se num crime de homicídio se tira a vida de alguém, na pena de morte se tira a vida de alguém. Se no crime de furto se tira o patrimônio de alguém, na pena de multa se tira o patrimônio de alguém. Logo, se no crime de cárcere privado se retira a liberdade de alguém, na pena privativa de liberdade se tira a liberdade de alguém. Na relação custo-benefício, direito penal e crime são a mesma coisa, pena e crime. Só depende da forma de quem está utilizando esta violência. Então, senhores, utilizem esta semana, que é a Semana da Paixão de Cristo, para receber que antes de julgar o outro, julgue-se você. E ter dinheiro não é crime. Ter dinheiro não é crime. E parece que o direito penal, ele agora está querendo atingir, ele continua atingindo os ricos, os pobres, mas agora quer atingir também os ricos de uma forma de moral, que todos respondam por suas condutas, mas no limite da legalidade. É isso que vai nos dar racionalidade ao sistema judicial, e é essa a minha preocupação enquanto jurista, em potência, diria. Com isso, eu desejo a todos uma boa tarde, uma excelente paixão de Cristo, né? Uma Semana Santa abençoada. Fiquem com Deus e não julguem ou julguem minimamente possível os outros. Obrigado. Me sinto extremamente impactada e provocada com muitas coisas que vocês disseram hoje, e na verdade a minha pergunta é a respeito da questão do sigilo.
no caso das delações premiadas, colaboração premiada, né, na esfera civil. Na verdade, com relação a dois aspectos. O primeiro é que, se o sigilo é importante até para incentivar que outros delatores ou outras pessoas contribuam com investigações e, às vezes, até para a segurança dessas informações, e também por, muitas vezes, esses dados representarem informações valiosas do ponto de vista da empresa, enfim, né, informações de mercado, e também com relação ao aspecto do sigilo em relação à identidade dessas pessoas, porque, inevitavelmente, essas pessoas vão sofrer, como o professor bem pontuou, os julgamentos morais, enfim, e o direito penal ele tem esse caráter também de ressocialização, né, a nossa legislação. De que forma existiriam mecanismos para minimizar a exposição dessas pessoas em relação ao sigilo, apesar de a mídia interferir e tudo mais, mas de forma de mitigar? Não sei se eu consegui ser clara, mas é porque tem tanta coisa passando na minha cabeça agora, mas não sei se eu consegui definir a minha pergunta. Olha, essa é uma das divergências que eu tenho com a condução, né, qual foi a lógica para se revelar, ou se levantar o sigilo. Inclusive, fala do próprio juiz Sérgio Moro em resposta para um dos jornalistas que perguntou se ele queria se redimir por ter levantado o áudio da presidente da República com o ex-presidente Lula. Ele disse que não entende que não errou, apesar de que toda decisão judicial ela é passível de modificação e que ele ali agiu conforme a convicção dele e pensando de fato que estava agindo corretamente. Isso, na verdade, é uma verdade pela metade, porque, na verdade, o que nós temos juridicamente falando é que essa revisão ela é feita em grau superior ou no mesmo processo, no curso do mesmo processo. Então, existem recursos que possibilitam o juiz se retratar da decisão proferida. E existem recursos que dão a possibilidade para um julgamento num grau colegiado, ou seja, não que há uma hierarquia entre juízes, mas 3 e 5 juízes, né? Composição em tribunal, 3 juízes, 5 juízes. Decisões colegiadas são hierarquicamente superiores às decisões singulares. Então, na verdade, assim, juízes pensam diferentes. Até tem uma frase do Marco Aurélio Melo que diz assim: o Supremo não é que tem obrigação de acertar, ele pode errar apenas por último. E isso é fato mesmo, porque, de fato, a decisão o esquema, a estrutura é escalonada. A estrutura é keynesiana. Essa que é a verdade. Então, veja, ali é uma metade, né, uma meia-verdade do que ele mencionou, até para mostrar para a população, penso eu, né? Ou talvez ele até acredite mesmo que não tenha errado, mas, de fato, ele não poderia. Para ter até interceptação de presidente do Supremo, eu preciso ter uma autorização do ministro do Supremo. Não pode ser um juiz singular captar conversas de um presidente da República. A gente acho que perdeu um pouco a dimensão dentro do Estado democrático, o que é o presidente da República também, não é? Eu acho que assim, eu vejo o que está acontecendo nos Estados Unidos e ninguém grampeia o Donald Trump, né? Ninguém faz isso, porque eu acho que se ele fizer, perde o cargo. Ou vai para Guantánamo, eu não sei como é que o sistema faz isso. Agora, no Brasil, me parece que o representante da União é uma figura, sei lá, qualquer um. Ele chegou ali por um acaso. Aí você, quando tem esse tipo de interpretação, você coloca em xeque todas as regras jurídicas, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade no Brasil ele é totalmente desvirtuado. Porque o princípio da proporcionalidade não é relatividade do direito, como todo mundo fica dizendo assim, não, porque não existe direito absoluto. O princípio e regra ele é relativo. Não é relativo. Na questão de sopesamento de princípio para analisar qual o princípio que vai prevalecer diante de um caso concreto. Na verdade, é uma resolução de caso concreto. Na verdade, é um conflito aparente de normas. Porque não é um conflito real, senão uma teria que sair do ordenamento jurídico. Se você for perceber, o princípio da proporcionalidade é um vetor de resolução de conflito aparente de princípios. Qual princípio vai prevalecer no caso concreto? E esse vetor, inclusive nas últimas obras do Alexis, ele é tratado com outro princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o princípio da proporcionalidade ele tem que ser enxergado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Perceba, então,
o interesse social ele jamais tem que prevalecer o interesse individual, porque se o princípio é da dignidade da pessoa humana, o interesse público, em tese, não poderia prevalecer o interesse privado. É aí que o direito e o direito penal em si, ele surge e ele tem eficácia. Se você for perceber, o direito penal ele surge para trazer proteção ao indivíduo, não desproteção a ele. Porque desproteção ele tinha sem a lei. Então, para racionalizar o uso da violência, para dizer assim, o Estado toma para si o uso da violência e diz, olha, não mais você vai poder fazer violência com as mãos, eu tomo para mim a violência e aí eu vou estipular um procedimento para o uso dessa violência. É por isso que a legitimação está no procedimento e não fora dele. Porque a violência ele vai existir. Se a gente for discutir como é racional o uso da violência, jamais vai chegar a isso. Qual a conclusão que você vai dizer que existe racionalidade com violência? Racionalidade é justamente a ausência da violência. E veja como é paradoxal. O direito penal ele tenta racionalizar o uso da violência. E está escrito, se você ler qualquer autor, vai dizer que o direito penal ele racionaliza o uso da violência através desse procedimento, através de legalidade. Então, quando você vê, por exemplo, um levantamento, que esse é o argumento da decisão do juiz Sérgio Moro, né? Ele diz o seguinte, que ao tornar público, e tem, sim, o argumento dele nesse ponto está certo, né? Eu só não acho que se prevaleceria o argumento em detrimento do interesse do sigilo das investigações, sigilo dos acordos de colaboração premiada, sigilo das comunicações telefônicas, sigilo do processo por violação de quebra de sigilo bancário, fiscal, sigilo das informações, estou dizendo esse sigilo, ele disse que foi aberto por conta do interesse público por ter agentes públicos. Perceba, veja como ele entra em contradição. Como é que ele pode levantar um sigilo por ter agentes públicos se o processo com agentes públicos tem foro prerrogativa de função? Veja o paradoxo do argumento. Se ele não tem legitimidade, é essa a quebra do paradigma que levanta a Operação Lava Jato, a quebra do paradigma de que pessoas com foro têm que ser julgadas onde tem o foro e pessoas sem o foro são julgados na justiça primeira instância. Veja a quebra de paradigma. Se ele reconhece isso, como ele argumenta que vai levantar o sigilo pelo interesse público, pelo envolvimento de agentes públicos e de instituições públicas? Não dá, porque eles são objeto de um outro processo. Então, para mim, é uma decisão que padece de vício de legalidade, apesar do Supremo Tribunal Federal ter decidido que ela é legal. Então, veja, então, se o Supremo tem o direito de errar por último, nesse caso, eu não vou dizer que os ministros erraram, mas os ministros decidiram assim. Talvez o errado seja a minha interpretação. Porque esse é o jogo democrático também. Você não pode pensar que é o detentor da moralidade, da lógica. Agora, veja como o juiz Sérgio Moro também foi muito inteligente, e vou explicar por outra discussão como os argumentos jurídicos eles podem ser deslocados da forma correta. Eu citei o Tiedemann. O Tiedemann, no início do livro, ele fala sobre essa questão de que não vão ficar mais impunes os dirigentes de empresas. E ele fecha esse capítulo dizendo que, fazendo uma crítica ao ativismo judicial. Ele diz que compete apenas ao legislador criar leis. E o juiz não pode, pela ausência de leis, tentar criá-las para aplicar no caso concreto. Isso é muito interessante e aplico a questão do trânsito julgado em segundo grau, essa interpretação. Perceba que ele chegou e disse assim, olha, se o Supremo revisitar a decisão, que seja, então, proposta uma emenda constitucional. Existe proposta da emenda Peluso. O Peluso, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, entregou uma emenda constitucional para a interpretação do trânsito em julgado de segundo grau, em decisões criminais. Então, isso existe. E o problema é que o foro de discussão ele sempre é deslocado. E por uma dita ineficiência do Poder Legislativo, dita por quê? Porque esse é o argumento do ativismo judicial. Aí os juízes se arvoram de direitos do Poder Legislativo. E concluo, o problema está no ativismo judicial. Então, a sua pergunta ela é respondida pelo ativismo judicial. Se tivesse uma harmonia entre os poderes, por mais ineficientes que eles sejam, a gente não teria essas impossibilidades. E aí fecho com a frase do professor Bechara. Se é para você você ousar, né, de você exceder, exceda no conservadorismo, para não se anular uma eventual operação. E aí eu cito uma que tinha tudo para dar certo, se fosse hoje, por exemplo, mas deu tudo errado, a Operação Castelo de Areia, que por conta dessa ousadia
terminou sendo anulada uma operação que foi uma fortuna para o Estado e que, de fato, iria desvendar uma lava-jato, eu acredito, ali em Minas Gerais, enfim, em outros estados do país. Bom, agradecemos, então, a participação do nosso palestrante visitante, Leonardo Lopes, da PCW, e aos dois, né, admirados e meus queridos professores aqui do programa da Mackenzie, pelas exposições, cada um no seu aspecto, mas bastante interessante, e eu tive o privilégio de estar aqui na presidência hoje e observo o feedback da plateia, eu percebo que foi interessante para vocês também, não só para mim, a apresentação, e pelas perguntas, fica bem claro que ficou deixando assim um gostinho de quero mais. Eu estou bem instigada a querer aprofundar e eu acredito que as pessoas que tiveram o privilégio de participar farão o mesmo. Obrigada.